Está começando mais um Jovem Romeiro, esse programa que alegra a sua tarde de sábado aqui na TV Pai Eterno, feito especialmente para você que é jovem de alma, para você que é jovem na idade, para você que não perde nunca este espírito alegre e feliz de quem é amado pelo Pai Eterno. Nosso programa fica muito melhor com a sua presença, mas também com a presença dos meus amigos que estão aqui neste sabadão. Muito bem-vinda, Polly. Muito obrigada, Diácono. Boa tarde para todo mundo aqui. Boa tarde para você que está em casa. Muito bom, mais um sábado juntos aqui, unidos, né, na fé e na alegria, porque a juventude é isso, gente. É mais um estado de espírito do que a idade lá na sua certidão. Isso mesmo. E falando em juventude, mais um Jovem Romeiro aqui conosco. Breno, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Bom demais estar mais um sábado aqui com vocês. Sabadão, galera. Conta pra mim, o que já fizeram hoje? Vai lá no Instagram, pega seu celular. Eu sei que você tá com o celular do lado. Pega esse negócio aí, já manda uma mensagem lá pra gente, dizendo o que você tá fazendo hoje e manda sua foto pra gente acompanhando o Jovem Romeiro, né, Polly? Isso, arroba Jovem Romeiro. Arroba Jovem Romeiro e arroba TV Pai Eterno. Exatamente. Isso mesmo. A Polly falou que esse programa aqui é pra todos os jovens, inclusive aqueles que não são tão jovenzinhos talvez na idade, mas que têm espírito jovem. Mas eu quero começar dizendo que a gente que tá aqui é jovem, viu? Mais ou menos. Às vezes jovens cansados. A gente é jovem, um pouquinho cansados às vezes. Não, o que é jovem? Qual que é a idade de jovem? Não é até 30 anos é adolescente, né? É. Porque, por exemplo, tem aquela história, né? Eu tenho 27 anos. Até hoje eu tenho medo de ser pai na adolescência. Meu Deus. Esse medo nunca passou, né? Nunca passou. Olha, o meu já passou um pouquinho, porque mais 34 são os novos 24, Olha gente. só. Pronto. Pronto, acabou. Olha a pele Olha, dela. uma pele dessa. Mostra a pele dela, jovem. mostra a pele dela. Eu não vou ter que dizer que eu tenho 26 aninhos, né, Ai, gente, ele é o mais jovem Por de favor. nós. Ele é um titico. E olha, a gente começou o programa e parece que hoje tá faltando alguma coisa aqui, não é mesmo? Vocês não estão sentindo falta de nada? A pode estar mais espaçosa. Não é? Deixaram hoje uma Ganhei parte meu aqui pra espaço. ela. Pois é, mas não tá faltando ninguém não, viu? É porque hoje o nosso convidado é tão especial que ele vem de um pouquinho mais longe e ele vai estar ligadinho conosco aqui no nosso telão e nós queremos convidá-lo agora para nossa conversa. Ele é o Vinícius Paiva. O Vinícius, ele é teólogo, professor de teologia e já bateu um papo com a gente. Que Vinícius, chique. boa tarde, muito bem-vindo ao Jovem Romeiro. É muita alegria estar com vocês e se funcionar essa questão de tirar 10 anos para trás, tô no lucro, eu vou entrar nessa também. Não, aqui tá valendo. E quem é convidado pode tirar até 20, não se preocupe. Aqui a gente faz bem com quem tá vindo de fora. Exato. A gente é generoso. Olha, o Vinícius está aqui com a gente hoje por um motivo muito especial. Nós estamos nos aproximando do mês de setembro, que começa amanhã, e setembro é o mês da Bíblia, dedicado pela Igreja no Brasil a essa reflexão mais aprofundada acerca da Palavra de Deus. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a importância da Bíblia na nossa vida e, é claro, também na vida do jovem que está em casa, que é um jovem de fé, que experimenta o amor do Pai Eterno na sua caminhada. A Bíblia é a base de tudo na nossa fé, ela é a Palavra de Deus e nos transmite o ensinamento divino. Mas, é claro, nem todo mundo tem familiaridade com a Bíblia às vezes, não é mesmo, Polly? Não, então, eu já tô até imaginando o pessoal em casa, às vezes até torcendo o nariz, falando, credo, vamos falar de Bíblia? O que isso tem a ver com o jovem? O jovem não tem nem paciência de ler a Bíblia mais, não é? Pois é. Mas não é bem assim, vocês ficam aí com a gente que vocês vão ver, vão se surpreender. E por isso a gente quer hoje bater esse papo com o Vinícius, trazendo esses primeiros passos, essas pistas para o jovem que quer se aproximar mais da Palavra de Deus. Por isso, eu começo perguntando para você, Vinícius, olha, o jovem que está chegando lá na sua aula e te pergunta, professor, o que é a Bíblia? O que você responde para ele? Ó, eu respondo, tem a resposta clássica, né? Fala que a Bíblia é uma biblioteca, Sim. Então tem que consultar toda hora. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar, é assim, ó, quando você pega uma Bíblia na mão, e ele chega com a Bíblia na mão, eu falo, ó, você agora conseguiu 1/4 do teu objetivo, porque você tem o texto na mão. Mas se você quer entender isso aqui, você tem, além do texto que está na tua mão, você tem que entender o contexto, entender o formato de cada livro, entender a mensagem. Então, o texto é apenas 1/4 da Bíblia, né? Então, não é a Bíblia toda. Para entender a Bíblia toda, tem que entrar nela, estudar, mergulhar. É como um tesouro escondido, tem que cavar, mas vale a pena, tem um tesouro lá dentro.
Olha só, a gente vai explorar esses passos. O Brenner quer até anotar aqui, né, os passos certinho para ele se aprofundar. Então, quando nós falamos da Bíblia, temos esse 1/4 na mão, como você mencionou, porque temos ainda, além da Bíblia, que é o texto, o contexto e também ainda o formato cada e a livro, mensagem. E a mensagem, né? Que legal. Vamos falar um pouquinho, então, de como nós podemos entender a Bíblia de acordo com cada um desses aspectos que você mencionou. Quando a gente fala da Bíblia com a resposta clássica, né, que é uma biblioteca, e a palavra Bíblia vem justamente disso, é porque justamente a Bíblia não é esse texto uniforme, não é mesmo, professor? Ela é composta de diferentes livros, diferentes textos. Como eles se relacionam? Na verdade, assim, quando a gente fala de biblioteca, mais do que falar de diferentes textos, a gente está falando de diferentes épocas também, diferentes povos, embora seja o mesmo povo de Deus, mas não tem comparação o povo de Abraão com o povo de Moisés, com a época de Davi. Então, uma outra comparação que eu acho que ajuda muito é como se fosse um portal do tempo. Então, você entra no portal, tem que se transportar para cada realidade para entender. Então, eu diria que é uma biblioteca sim, mas ela é um portal, e o jovem que quiser descobrir, por exemplo, quem é Jesus ou quem são os apóstolos, tem que entrar dentro desse portal e mergulhar na palavra. Eu achei isso tão bonito, né? Porque quem gosta de história, a Bíblia é uma grande fonte. Quem quer se aproximar da palavra de Deus, conhecer Jesus, né, a missão de Jesus, também é a Bíblia ali onde tá tudo que a gente precisa, né? Eu acrescentaria aí que a Bíblia também é um grande manual pra gente, né? É uma referência, na verdade, um mapa ali. Não que a gente tenha que seguir tudo ao pé da letra, tem que ser tudo com muita sabedoria, com muita orientação, mas ela definitivamente é um mapa para nossa fé. E um mapa também até para a nossa sociedade, porque mesmo as sociedades e países que são laicos, né, não praticam nenhuma religião, trazem muitos princípios éticos ali que vêm da Bíblia. Exatamente. Nós tratamos de um tema interessante agora, quando falamos sobre a historicidade da Bíblia. O professor Vinícius já começou a nos dizer um pouco do quanto isso é complexo também, já que nós encontramos diferentes povos, culturas, línguas. E para a pessoa que está em casa e às vezes quer se aprofundar na palavra de Deus, Vinícius, como ela deve começar a procurar essa leitura da Sagrada Escritura? Porque, assim, às vezes a gente está acostumado a pegar um livro de ficção e aí nós lemos lá do início ao fim, fazemos anotações, mas com a Bíblia é o mesmo caminho, o mesmo percurso, ou há um processo diferente para que a leitura seja melhor compreendida? Existe na Bíblia, a Bíblia só existe hoje para a gente ler porque tem um marco fundante. Esse marco fundante é a ressurreição de Jesus. Então, assim, o marco temporal, não só a ressurreição, mas Jesus é um marco, né? Ele é a plenitude dos tempos. Então, tem que começar a ler a Bíblia a partir do grande acontecimento que é a ressurreição. E aí a pessoa pode começar certamente a ler pelos evangelhos. Não seria nenhum erro, por exemplo, começar a ler pelo final dos evangelhos, pela paixão, pela morte e ressurreição. Ali é o núcleo fundante, né? E também Atos dos Apóstolos, né? Vale lembrar que quem escreveu os evangelhos foram pessoas que testemunharam e conviveram com testemunhas da ressurreição. Isso faz todo sentido, né? Toda a diferença. Então, se você vai até ler o evangelho, começa lá pelo início de Mateus, de Lucas, e não se lembra que quem escreveu ali teve uma experiência com o ressuscitado, você não consegue entender bem o que está ali escrito. Então, começar pelo fim, né? Pela coisa mais importante, que é Jesus ressuscitado. Achei interessante isso que você colocou, porque muitas vezes as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade com o Antigo Testamento, não é mesmo, Polly? Ficam ali perdidas, né? com algumas histórias, com alguns dados e nomes, e talvez fazendo esta leitura, como você colocou, à luz do Novo Testamento, da ressurreição de Jesus, conseguem entender melhor aquilo que aconteceu ali. E eu penso, para você, principalmente que é jovem, quer começar a ler a Bíblia, vá à missa. Vá à missa, pelo menos todo domingo, né? Que é o que a gente faz, mas assim, se puder ir um dia na semana também. Porque ali é o principal caminho, né? Tem sempre um texto do Primeiro Testamento,
tem ali depois o Novo Testamento, tem o Evangelho, tem os Salmos. Então, se quer começar, você tá meio aí desanimado, né? Porque o livro é grande ou com medo de não entender, vá à missa, porque já é um grande... E preste atenção, né? Vá à missa e preste atenção, porque lá tá um grande caminho para a Bíblia. O que você acha, Blender? Eu tenho 2 dicas para quem quer começar a ler a Bíblia, que é jovem, que quer utilizar da tecnologia e a fé desse jeito, né? De forma dupla, né? Por exemplo, se você já teve acesso ao ChatGPT, por exemplo, usa esse negócio de forma que vai acrescentar na sua fé. Você joga lá assim, ó, chat, quero aprender a estudar a Bíblia, quero aprender coisas novas sobre a Bíblia todos os dias. Joga lá esse comando lá no ChatGPT e você vai lá todo dia tomar nota daquilo. Ele vai te dar ensinamentos, vai te dar exercícios diários para você poder fazer aí, direto do seu celular, grátis, não tem nenhum custo. Você pode estudar dessa forma. Além disso, tem muito aplicativo disponível também na sua loja de aplicativos. Se você tem iPhone ou Android, por exemplo, você tem aí a Bíblia online para você poder ler todos os dias. Então tem muito aplicativo para a pessoa poder trabalhar a fé dela, ler a Bíblia pelo celular, mesmo que não tenha o livro físico, consegue ler, porque também é até uma forma mais acessível, né? Então são muitas opções, não tem como não ler e não estudar diariamente a Bíblia. E é interessante sempre lembrar que a Sagrada Escritura, que a Palavra de Deus, ela é como uma carta de amor que Deus escreve para cada um de nós. Deus tem algo a nos dizer. Essa palavra que ali está presente, que talvez foi escrita há tanto tempo atrás, continua sendo viva também no nosso tempo, na nossa vida. E quando a gente se encontra, mesmo que por esses meios atuais, como o Blender aqui trouxe, a gente consegue ter ali também essa transformação na nossa caminhada. Mas para isso também é importante a interpretação. Talvez o mais difícil para as pessoas hoje não seja a leitura, mas o modo de interpretar a Sagrada Escritura, não é mesmo? E acho que com isso o Vinícius pode nos ajudar um pouquinho. Vinícius, quais as dicas para que a pessoa possa fazer essa interpretação da Palavra de Deus para a nossa Igreja Católica? Como se dá essa interpretação? A Poliana falou aí da questão da experiência com Deus, do ir à missa, do buscar. Assim, eu parto sempre do princípio de que a experiência a gente vai aprender mais para poder explicar o que nós sentimos e experimentamos. Não é errado sentir, às vezes culpam o jovem, que o jovem ele tem muito sentimentalismo, isso não é verdade, porque é a partir desse sentir com o coração que você vai atrás de entender. Então uma dica é essa, sempre faça a experiência daquilo que você está lendo. Então se você está lendo uma passagem bíblica que fala do amor de Deus, que fala do encontro com Cristo, tente viver isso na sua vida. Então você vai decodificando, decifrando, traduzindo a Bíblia para o teu dia a dia. Então, uma dica é isso, não leia para saber. Tem uma palavra na Bíblia que chama-se conhecer. Quando Nossa Senhora fala assim, o anjo fala, você vai ser mãe do Filho de Deus. Não, eu não conheço o homem, ou seja, ela não convivia com ninguém, não convivia com José. Então conhecer não é saber, conhecer é conviver. Então não adianta saber a Bíblia, tem que conviver. Então é conhecer de conviver. Aí sim, dia após dia, missa após missa, cada dia você vai conhecendo a palavra e vivendo. Porque só saber não vai adiantar, vai desanimar, vai cansar, entendeu? É uma dica, uma primeira dica seria essa. Inclusive, temos muitos testemunhos, não sei se vocês já vivenciaram isso, até eu mesmo já vivenciei. Por exemplo, a história de Jesus. Todo mundo conhece, quem está na igreja ou não, todo mundo conhece. Mas quando a pessoa passa realmente a frequentar e a ouvir, você ouve a mesma leitura, sempre. E a cada ano que passa, aquilo ganha um novo significado, uma nova forma, estrutura sua fé. É muito bonito, é muito diferente, é o agir de Deus mesmo, né, pelas Escrituras. Sim, e como diz a própria Sagrada Escritura, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mesmo que eu já tenha escutado uma vez, escutar pela segunda vez vai provocar no meu coração, talvez, uma nova experiência de Deus naquilo que Ele quer também me apontar. E a gente acaba aprendendo ainda mais e fortalecendo ali, renovando a nossa fé. É interessante lembrar disso que nós estamos tratando aqui, do escutar a palavra de Deus também na igreja, porque a igreja possui uma pedagogia muito bela.
nós temos o chamado ano litúrgico. Então, ao longo do ano da igreja, nós vamos passando por diferentes tempos em que celebramos momentos da vida de Jesus e vamos, por isso, também ouvindo textos diferentes da Sagrada Escritura, de forma que, frequentando a missa ali ao longo de um ano, no ciclo dominical, ao longo dos 2 anos, no ciclo do ano par e no ano ímpar, a gente acaba meio que conhecendo a Sagrada Escritura quase que inteiramente pela frequência no sacramento, pela participação na Santa Missa. Já é uma forma também de propiciar este encontro com a Palavra de Deus para as pessoas que estão em casa indo à missa. E sabe o que eu acho bonito também? É que, assim, é a mesma leitura para todas as igrejas católicas no mundo todo. Ou seja, no domingo que você vai na missa, um católico japonês está fazendo a mesma leitura que você está fazendo na sua paróquia, aqui em Trindade, sabe? Sim. Isso é muito legal. É a nossa universalidade. Gente, por falar em universalidade, o que vocês acham? Ó, primeira mão para você que está acompanhando o Jovem Romero. De a gente lançar agora, a partir do dia 1º de setembro, nas redes sociais, um manual, um tutorial, dicas para que os nossos jovens que estão assistindo a gente possa acompanhar a Bíblia mais e melhor nos stories. O que vocês acham disso? Com certeza. Lançado o desafio? Lançado o desafio. Olha só, vai então. Pensar ali num trechinho para cada dia. Isso. E ajudar os nossos jovens que estão em casa nesse caminho. E, inclusive, vamos pedir a ajuda do Vinícius também para isso, viu? Tá Com certo? certeza. Ô, Vinícius, você tem muitos jovens nas suas turmas? Olha, os jovens são assim, de cada 30, 10 são jovens, mas são os que mais perguntam. E assim, eu acho isso mais importante, porque chega uma época que a gente não pergunta mais porque tem vergonha. E quanto mais jovem você é, o que se mede a juventude é a capacidade de perguntar, né? Então, uma criança pergunta muito mais que um jovem pergunta muito mais que um adulto. Então, recuperar a juventude é recuperar essa capacidade. Vou dar um exemplo de uma criança. Eu tenho 5 filhos e um deles tem 7 anos, que é o Pedro Hector. E ele, além de fazer catequese na paróquia, ele também faz catequese com a Alexa. Tá vendo? Legal. Ele chega tem em um casa, trecho, porque né, assim, disso. tudo pergunta para a Alexa, né? Você vai pôr temperatura, quanto vai dar. Aí ele começa a perguntar para a Alexa coisas do Evangelho e até que ela responde direitinho, sabe? Tem gente que reza com ela, né? Sim, tem gente que reza o terço com a Alexa. Tem um meme, né, de uma senhorinha fazendo senhorinha, isso. Ela começa a rezar bem baixinho com a Alexa, o terço da manhã. E ela vai respondendo. E olha, nós temos... É só para dizer, pessoal, que não pode ter vergonha de conversar, de perguntar. Então, os jovens que perguntam, e assim, não tem pergunta sem resposta. Eu falo, perguntem o que quiser. Agora, é verdade. A gente que é catequista, que é formador, a gente tem que conseguir responder tudo, né? E não deixar para depois. Né? Eu acho que isso é um pecado que a gente comete. Temos que responder tudo para o jovem, tudo. E olha, os nossos jovens têm muitas outras perguntas, por isso você é convidado a ficar com a gente aí mais um pouquinho. Nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos aqui no Jovem Romero. Estamos de volta com o nosso programa Jovem Romero, hoje falando um pouquinho sobre a Bíblia, contextualizando inclusive o mês de setembro, o mês dedicado à Sagrada Escritura, que vamos começar amanhã. Mas antes da gente continuar com a nossa conversa de hoje, eu tô curioso para saber o que o Andrei preparou pra gente, viu, amigos? Nossa, eu também tô, viu? Então, Andrei, é com você. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi variar um pouco e trazer não um jogo, mas um filme aqui pra vocês. A conversa que tá rolando aí é sobre Bíblia e tem um filme de 2010. 2010 pra hoje em dia já tem muito tempo, né? Então eu tenho certeza que muito jovem de hoje aí não vai conhecer. Mas o filme gira em torno disso. Você conhece esse filme? Já sabe qual filme que eu tô falando? Então fica aí que eu vou te mostrar. O livro de Eli, ou o livro de Eli, se você quiser abrasileirar, é um filme de ficção científica pós-apocalíptico, no bom estilo de Fallout, guerra pós-nuclear aí.
Ele foi lançado em 2010 e é estrelado pelo Denzel Washington. O mundo que conhecemos não existe mais. Após uma guerra nuclear, a Terra se tornou um vasto deserto, onde a civilização foi reduzida a ruínas e a humanidade regrediu como sociedade, fazendo valer a lei da sobrevivência a qualquer custo. Em meio a todo esse caos, um homem solitário se apega à sua missão. Eli, personagem de Denzel, carrega um livro e protege ele com a sua vida, com o objetivo de levá-lo a algum lugar seguro desconhecido a oeste. Ele enfrenta bandidos, canibais e outros sobreviventes que, sem esperança, apelaram para a violência e o desespero. Mas aparentemente, ele é protegido pela sua fé inabalável, quase como se estivesse sendo guiado por uma força divina. Eli cita por algumas vezes trechos do livro que ele está protegendo, e não demora muito para a gente perceber que o livro em questão é a Bíblia, que para ele é mais que um simples livro, é uma bússola moral. É uma luz que o guia em meio à escuridão do mundo ao seu redor. Carnegie, interpretado por Gary Oldman, é obcecado em encontrar esse tal livro. Mesmo sendo um tirano, ele é culto e acredita que o poder das palavras do livro pode ser usado para controlar e manipular as massas, aumentando seu domínio sobre os sobreviventes. É o caso de Solara, vivida pela atriz Mila Kunis, que passa a seguir Eli mesmo contra a vontade dele, buscando algo melhor do que a vida de escravidão imposta por Carnegie. Ao longo da sua caminhada, ele não só protege o livro, mas ele também reflete sobre o que significa realmente seguir a palavra de Deus em um mundo desprovido de humanidade. Sua fé é testada, sua força é desafiada, mas a sua determinação nunca vacila. Eli e Solara, após um caminho tortuoso, chegam à antiga prisão de Alcatraz, onde ele sente que é o ponto final da sua missão. A essa altura, Eli havia perdido o livro para Carnegie, o que não o impediu de continuar a sua missão, pois trazia todo o ensinamento em sua memória. Eles entram no local e descobrem uma comunidade de pessoas dispostas a preservar e recuperar todo o conhecimento perdido da humanidade. Eles estão juntando livros vindos de vários locais, fazendo reimpressões e criando uma biblioteca para a posteridade. Paralelamente, vemos Carnegie abrindo finalmente a Bíblia. Nesse momento, temos a surpresa que ela estava toda em braille, revelando que Eli era cego, e justificando ele não se importar por ter deixado o livro nas mãos erradas, uma vez que o tirano nunca seria capaz de ler. It's been so long I don't remember. Também temos a confirmação de que Eli estava o tempo todo sendo guiado por Deus. Eli não apenas protegeu a Bíblia, mas ele carregou o conhecimento dentro de si, se tornando assim um veículo vivo da palavra de Deus. Embora não seja mostrado, a gente pode fazer uma alusão ao nome do filme. Assim como existiam no Velho Testamento, no Novo Testamento da Bíblia, os evangelhos, que a gente chama de livros, nessa nova versão da Bíblia haveria o livro de Eli. E agora, se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a ir lá no YouTube, procurar pelo meu canal Dre Plays, deixa um comentário lá pra mim, deixa um comentário nesse vídeo ou em qualquer vídeo, falando se você gostou ou não desse tipo de conteúdo, sugere mais conteúdo pra mim que eu vou estar lá ouvindo e lendo com muito carinho, tá bom? E agora, pessoal, aí dos jovens romeiros aí do estúdio, eu volto com vocês. Valeu, Andrei! Gente, fantástico, né? Fiquei pensando o que o Andrei vai trazer hoje. Ele surpreendeu. Se o tema é sobre Bíblia, ele nos surpreende com um filmaço. Ele é muito criativo, Vocês né? já conheciam? Já tinham assistido? Eu já ouvi falar, nunca assisti. Você já tinha assistido, Eu assisti, Blender? mas tem um tempão. Inclusive, eu tava falando com os meninos aqui, porque tem muita coisa que eu não lembrava dele. É. Sim, é muito bom, eu já assisti. Será que o Vinícius já viu? Ainda, mas vou ver agora com a dica. Já ficou a dica. Agora ele pegou a dica, viu? Agora, ô Diácono, uma coisa interessante é isso aí que o o Andrei trouxe. A Bíblia tem ela é fonte para diversas adaptações cinematográficas, Exato, né? A mais famosa atualmente de The Chosen, né? Os Escolhidos, que tá levando muita gente. Que você é muito fã, inclusive. Sou muito fã, assisto mesmo, sim. É uma adaptação muito legal, porque ela conta a história do Evangelho, mas ela parte da visão das pessoas em volta de Jesus, isso. né? Quem eram aquelas pessoas, que tipo de vida levava e como que foi. Não é o encontro de Jesus com elas, né? É o contrário, é delas com Jesus. É muito legal, é uma visão assim muito sensível.
Gosto muito que eles optam por atores, assim, étnicos mesmo, da região árabe, de origem indiana. Tem esse cuidado, acho isso muito bonito. Sim. Então, se você tem oportunidade, assista The Chosen. Tem no YouTube, tem no canal oficial deles, tem em plataformas aí de streaming. Então, continuem assistindo. Mas, assim, tem muitos filmes, né? Nós temos, que eu lembro aqui agora, Cruzadas. Tem um que eu amo muito, que é com o Joaquin Phoenix e a Rooney Mara, que são baita atores, que é Maria Madalena, que é justamente trazendo uma desconstrução da fama dela, sim. Né? Que é sempre muito vista como prostituta. E ali mostra uma relação de profunda admiração e amizade. Inclusive mostrando o papel das mulheres, né, na disseminação do evangelho. Isso. Então é um filme muito bonito, muito delicado, muito bem feito. E tem vários, né? Tem a história de Paulo, tem a próprio evangelho já foi adaptado, a Paixão de Cristo, né? Já foi adaptado diversas vezes. Coleção Bíblia Sagrada. Tem a animação da Bíblia. Quem nunca assistiu quando era criança, né? A animação, muito bonitinho. Então, assim, o que não faltam são direcionamentos. E aí eu queria até perguntar pro Vinícius, o que ele acha dessas versões da Bíblia para jovens, para crianças. Se ele acha que é um caminho, que é legal, que é interessante, ou que não, que a gente evita. Como que é? Olha, eu acho que é válido, sim. Eu sou um apaixonado pelo The Chosen, né? Então, tá vendo, gente? Porque, assim, eu acho que o The Chosen traz uma perspectiva, eu acho que essa palavra perspectiva, o olhar de Jesus, dos seus seguidores olhando Jesus, e eu acho que isso tem muito a ver com o contexto, né? Então, isso revela um novo lado que ninguém pensou. E para mim, o Mateus do The Chosen é o meu favorito achado. Também, adoro ele. Encontro de cinéfilos aqui hoje. Isso é muito... E por falar em cinema, tem um filme muito bacana, que é A Cabana. Você já deve ter assistido ou lido o livro. Os dois. Os dois, eu também, os dois. Não fala especificamente da Bíblia, mas retrata muito sobre Deus, né? A visão que nós, enquanto cristãos, enquanto sociedade, temos de Deus. E tudo aquilo que Jesus deixa pra gente, e os ensinamentos da Bíblia também deixam pra gente acerca de religião, acerca de evangelho, de Jesus, do próprio Deus. E aí, por exemplo, tem uma passagem muito interessante lá, que ele fala sobre, mas eu tenho que perdoar então, e aí faz aquela referência à Bíblia, né? Tipo assim, eu perdoo, você também deve perdoar, mas não quer dizer que você vai esquecer nunca. Então, tipo assim, é algo que faz a gente refletir a todo momento, tá na Bíblia, e que traz pra gente pra um contexto atual. Porque olha só, a Bíblia foi escrita o quê? Mil anos, mais de 1000 anos atrás. 2000 anos. 2000 anos atrás, nem mais, né? Porque tem outros livros mais antigos. Isso. E aí que são coisas que ainda tá presente no nosso dia a dia hoje, né? E uma coisa que eu acho bonito na Cabana especificamente é que explica muito bem aquilo que às vezes as pessoas na Bíblia têm dificuldade de entender, que é a nossa querida Trindade Santa. Nós aqui, né? Isso é muito legal. Filhos do Pai Eterno, devotos da Trindade Santa, e eles explicam isso muito bem, né? A Trindade Santa aparece ali pro personagem principal e aparece de uma forma muito, natural, sabe? Aí que você olha e fala, gente, não tem como não existir três. É perfeito, é a perfeição divina mesmo. Isso aí também serve de um recado para os nossos jovens romeiros, para os alecrins dourados, não é, Blender? Se liga, hein? Não se liga, essa é pra você. Para não se aprofundar na fé, para não conhecer mais a palavra de Deus, porque temos inclusive vários instrumentos aqui na nossa mão, disponíveis no nosso tempo, filmes, séries e outros conteúdos educativos. Gostei demais da escolha do Andrei, do filme, né, o livro de Eli, porque a trama dele também mostra duas coisas que para nós são muito válidas na nossa reflexão aqui hoje. Primeiro, o cuidado de guardar o livro, né, de ser um guardião da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele era o único que poderia ali interpretá-lo. E esse dado é interessante para nós que estamos falando hoje sobre Bíblia. Quero até pedir o Vinícius, então, para continuar falando sobre aqueles passos que nós falamos lá no primeiro bloco, quando estamos diante da palavra de Deus. Falamos o texto, mas tem também os outros passos que nos ajudam nessa interpretação que o filme nos mostrou. Vinícius, fala um pouquinho para a gente aí dos outros passos. Então vamos lá. Quem tem o texto na mão tem um mapa do tesouro. Agora tem que desenterrar o tesouro. Então, tão importante quanto o texto é o contexto, que é o segundo passo. O que é o contexto? É saber quando que aquele texto, em que circunstância aquele texto foi escrito. Então, o primeiro passo é o texto, o segundo passo é o contexto. E aí, assim, o terceiro passo seria o quê? Seria, ok, eu entendi o contexto. Agora,
qual é o formato que o autor sagrado, o evangelista, por exemplo, usou para falar disso. Então tem vários formatos literários. Então ele pode ter usado, tem poesia na Bíblia, tem texto histórico, relato histórico, tem relato poético, tem as anunciações, tem vários tem formatos. Tem cartas, né? Bíblia. Muitas cartas. Tem cartas. Então tem as lamentações, por exemplo, tem o Salmo. Salmo é um formato. Tem Salmo fora do livro dos Salmos, né? Porque tem o formato Salmo. Então, assim, é o formato. E, finalmente, texto, contexto, formato, e chega no mais importante, que é o tesouro, que é a mensagem. Então, qual é a mensagem que quem escreveu quis falar e qual é a mensagem que Deus quer me falar com aquela mensagem. Então, isso aí é o tesouro. Mas, para chegar nisso, tem que passar por esses passos. Gostei disso. Acho interessante também falar, né, Vinícius, da importância de uma boa tradução, né? Porque a Bíblia tem diversas traduções, né? A Bíblia católica, Exato. que a gente usa, são diversas traduções e fazem muita diferença, né? Na mensagem ali. Sim. E assim, a tradução, eu falo o seguinte, olha, não importa a sua tradução, tá? Usa a Bíblia que você tem, né? O feito é melhor que o perfeito, usa a que você tem. Agora, compara a tradução com pelo menos mais uma tradução católica, porque aí você vai ter uma base. Então não importa qual é a tua tradução, mas compara com mais uma, pelo menos católica, que aí você vai começar realmente a ver, por que aqui é diferente. E aí se você for no rodapé, por isso que a Bíblia católica é tão importante. Qual é a diferença da Bíblia católica? Nós temos o rodapé, temos aquilo que é a tradição da igreja, aquilo que os especialistas, os teólogos já refletiram sobre aquilo, e aquilo está no rodapé. Então por isso que o rodapé é tão importante, porque ele dá o contexto, ele ajuda a entender a mensagem. Por isso que a Bíblia católica ela é tão completa, né? Então não dá pra gente cair naquele risco assim de simplesmente hoje amanheceu, peguei minha Bíblia e ali procurar aleatoriamente aquilo que eu acho que Deus vai me dizer. Não é bem esse caminho, Vinícius. Não, até porque dependendo se você abrir a Bíblia onde você a página que cair, vai ter lá, Deus fala assim, mata agora. E você vai lá pegar a espada e matar. Jovem Romeiro que está nos acompanhando, não faça isso. Cai lá num Levítico, né, da vida. Entenda o contexto. Entenda o contexto, siga os passos E que a não gente seja já fundamentalista, aqui apresentou. né? Isso. Exato. Uma coisa que eu vi no TikTok, o Vinícius talvez vai poder falar se é verdade ou não, fato ou fake. Joga com o selo. Não é fato ou fake? Mas é sobre o salmo mais conhecido da Bíblia, gente. Salmo 23, pelo amor de Deus. Todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas que, na verdade, a tradução mais perfeita para esse iniciozinho era: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E eu achei isso de uma beleza, porque olha o peso que é. Não é que nada te faltará, porque isso às vezes caminha muito para uma coisa de prosperidade, material, mas é de nada sentirei falta. Ou seja, não importa o que te aconteça, o Senhor estará lá com você e Ele vai ser o seu pastor e vai te guiar. Eu achei isso tão bonito. Muito mais amplo, né? Muito mais amplo e muito mais profundo. E o importante de estudar a palavra de Deus, de buscar o conhecimento da Bíblia, é porque cada vez que a gente vai à fonte, a gente bebe novamente, assim como você fez. Isso amplia o horizonte, isso fortalece a fé. Eu tenho certeza que, olha, nesse mês de setembro, não vão faltar dicas da Poli para quem tá em casa fazendo essa jornada gente. de leitura da palavra de Deus. Agora eu quero que o Vinícius fale, é fato ou fake essa aí, Vinícius? É fato. Olha, Aí, tá vendo, que Poli? lindo. Traz o selo pra ela aí, diretora. Me fez lembrar, o Poli, assim, aquela frase que o anjo fala para Nossa Senhora, né, para Maria, que está na Bíblia: para Deus nada é impossível, né? Como se fala isso? Para Deus nada é impossível. Se for no original, na verdade não é isso, tudo que Deus diz não é impossível. Então, tudo que Deus fala se cumpre, né? Aí a gente bota lá no genérico: para Deus nada é impossível, não é? O que Ele diz não é impossível. Olha o tanto que é mais profundo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então veja que pequenos detalhes. Nossa, arrepiei muito aqui, mais. gente. Cara, é muito bonito, Olha, muito a gente bonito. tá quase fazendo aqui um grupo de estudo bíblico, Por favor, tá? já a gente chama tem que o Vinícius. continuar essa conversa ainda. A gente vai pro intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente.
Estamos de volta com o nosso programa Jovem Romero, hoje falando sobre a Bíblia e, é claro, aproximando a palavra de Deus de você que é jovem. Aqui estão comigo os meus amigos de sempre, Apóllo, o Blender, e hoje também um convidado especial, o Vinícius, que é teólogo, professor de teologia. Mas antes de a gente voltar para a nossa conversa sobre a Sagrada Escritura, Blender, esse povo que está em casa, talvez eles não entendem muito de Bíblia. Mas eles vão passar a entender porque eles vão seguir as nossas redes sociais. E a gente já lançou o desafio aqui, né? Pra eles poderem seguir. Pois é. Se você tá chegando agora, caiu de paraquedas aí no sofá, tá chegando agora o nosso programa, a gente lançou um desafio. A partir do dia 1º de setembro, vamos colocar dicas pra você lá nas nossas redes sociais pra poder estudar mais sobre a Bíblia, estudar cada vez mais e melhor sobre a Bíblia. E pra acompanhar isso, vou te convidar a acessar o Instagram do Jovem Romero, @jovemromero. Lá você fica por dentro de tudo que aconteceu no programa passado, os cortes, as novidades do próximo programa, tem tudo lá. Agora, quer saber mais sobre os programas aqui da casa, aqui do TV Pai Eterno? Convido você a acessar o Instagram, @TV Pai Eterno. Lá tem bastidores, tem conteúdo especial, conteúdo extra, tem carrosséis muito bacanas para você poder acompanhar todos os conteúdos que tem aqui na TV, viu? Tem tudo isso. Valorizem os carrosséis do Blender, porque dá muito trabalho para os nossos designers aqui fazer. E para escrever também, viu? Valorizem. Curte, comenta, compartilha. Compartilhe e salve. Olha, acho que pra viralizar é só pedir ali, manda pra sua tia, pra sua mãe, pra sua avó, que ela vai lá embaixo comentar, não é mesmo? Sim, tem que mandar. São posts lindos que dá pra compartilhar com toda a família. Exatamente. Muito bom. Agora, Blender, uma coisa que eu fiquei pensando, essa nossa campanha aí do mês de setembro, isso é importante falar para as pessoas não politizarem a Bíblia, né? Porque em tempos aí, ó, de campanha eleitoral começando, a gente viu ali, ó, no filme do livro de Eli, que tem as pessoas que usam a Bíblia como palanque político. Nossa, gente, muito bem lembrado isso daí que a Polly tá falando, porque é o seguinte, aparece um monte de defensores, né, da moral e da verdade absoluta, né? Fala, não, essa aqui é a minha visão de mundo sobre Bíblia, sobre espiritualidade, sobre religião, ela é a certa e a que você tá tendo aqui ela é totalmente errada. Eu acho que é nosso papel enquanto cristão, enquanto pessoa que estuda mesmo a Bíblia de fato, né, combata essas coisas, essas desinformações e combata essa politização da Bíblia, né? Isso. A Bíblia, Jesus, Deus, a nossa religião não precisa ser politizada, mas sim vivida de forma plena, né? Acho que nessas horas o Vinícius deve se contorcer, coitado. Estudou a Bíblia tanto tempo. O Vinícius estuda, se dedica e aí na hora vem alguma interpretação assim que é até assombrosa, né? Acontece isso, Vinícius? Não acontece, mas aí assim, eu acho que o antídoto para isso, né, é fazer a pessoa alargar o horizonte, né? Porque geralmente a pessoa que usa a Bíblia de maneira assim muito politizada é uma pessoa muito reduzida, uma visão muito reduzida. Então, você começa a fazer perguntas, você começa a aprofundar, a pessoa é muito rasa, ela não tem. Então, por isso que eu acho que o jovem católico, o jovem Romero, ele precisa mergulhar e ter compreensão, entender mais coisas, porque logo na conversa, quem está no raso, não continua a conversa. Vai embora, não fica. Só fica quem realmente tem conhecimento, né? E o caminho legal para isso é retomar, inclusive, a dica que você trouxe, né? A igreja interpreta a Sagrada Escritura de acordo com a tradição. Então nós temos esse rodapé, como você bem desenhou pra gente, que nos ajuda nesse caminho de podermos entender a palavra de Deus, que pode ser atualizada assim pro nosso dia. A palavra de Deus, ela é sempre viva, mas ao mesmo tempo ela é tão rica que nada pode ser perdido. Vinícius, agora tem uma pergunta para você: como fazer para a gente aproximar ainda mais a palavra de Deus da juventude? Você mencionou aí que tem alguns alunos jovens, vez ou outra nas suas turmas, e você teria alguma dica nesse sentido? Sim, eu acho assim, ó, uma dica seria fazer o caminho inverso, né? Ao invés de partir da Bíblia, a Bíblia vai estar sempre com a gente, mas partir da realidade do jovem. Então assim, jovem, você que está agora assistindo, o que você quer saber? O que você não entende da fé católica? Eu não entendo como é que vai ser a vida eterna. Então aí na palavra, na Bíblia, a gente vai lá na Bíblia entender tudo que a Bíblia fala sobre a vida eterna, né? Sobre escatologia, por exemplo, sobre a morte, do purgatório, tem ou não na Bíblia? Então, eu acho que partir da pergunta, o método inverso, né? Porque quando a gente parte da Bíblia, a gente acaba escolhendo o que falar. Mas partir da vida concreta. Assim, não tem nada na vida concreta que a palavra de Deus não possa nos ajudar ou iluminar aquele caminho, né?
Então, por isso que eu uso sempre esse método de perguntar para o jovem o que você quer saber, qual é a tua curiosidade. Parece bobagem, mas a partir da curiosidade de cada um, a gente consegue construir um caminho de reflexão bíblica. E sempre lembrar, né, esse dado da curiosidade do jovem, ele é muito positivo. Quanta coisa a gente não aprende, às vezes, até aleatoriamente ou com outras pessoas, porque tivemos essa curiosidade de ali procurar, buscar algo que a gente parece ser pequeno, mas depois se encanta por aquilo, e usar disso é algo muito positivo. É claro, tem muitos jovens que talvez já tenham encerrado ali o tempo da catequese preparatória, seja para a primeira Eucaristia, para a Crisma, e que às vezes não tem esse conhecimento formal frequente da Palavra de Deus. Mas existem também outros meios que a igreja dispõe, grupos de estudo bíblico, comunidades que rezam ali a Léxio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. Existe um método muito importante e antigo na vida da igreja para isso. Também momentos formativos, grupos de jovens, tudo isso pode ajudar o jovem a ter esse contato maior com a Palavra de Deus. Tenho certeza que vocês também talvez já tiveram esse contato com a Palavra de Deus através desses instrumentos. Com certeza. E uma coisa que a gente vale lembrar que não tem jeito, né? Influencia todos nós, mas principalmente os jovens cada vez mais. São os influenciadores, criadores de conteúdo, atores e atrizes que eles gostam. Tem o Chris Pratt, gente, que fez Guardiões da Galáxia, né? Ele é um ator, assim, declaradamente cristão. E ele posta ele lendo a Bíblia, sabe? Ele tem lá o aplicativo, né? O app dele. Então, assim, ele coloca as leituras que ele faz. E isso influencia também muitos jovens, né? Porque eles falam assim, nossa, um ator, uma pessoa tão bem-sucedida, muito dinheiro, né? Às vezes pode se perder e ir por outros caminhos. Mas é uma pessoa que se dispõe, né, a ouvir as escrituras. Tem o Mark Wahlberg também, que é um ator, assim, declaradamente cristão. Ele é uma estrela de Hollywood. É cristão não só, é católico também, né? Ele é aquela pessoa, assim, que vai na quarta-feira de cinzas e posta foto com a cruzinha, Sim, sabe? sim. Então tem isso, tem muitos podcasts, né, católicos, que são fontes confiáveis, fontes respeitáveis, de pessoas que realmente levam a Bíblia a sério. O Jovem Romeiro, O nas Jovem redes Romeiro. sociais. Gente, o Jovem Romeiro é cultura, o Jovem Romeiro é interação, tudo. o Jovem Romeiro é também a aproximação da Palavra de Deus. Esse programa tá demais. Não, é demais. E Esse aqui, gancho... ó, sim. Não, é só pra falar aqui, ó. Quase 9 em cada 10 brasileiros dizem, por exemplo, acreditar em Deus, segundo uma pesquisa global sobre religiões em 2023. Aqui no Brasil, nós somos um povo de fé, né? Eu falo assim que é o povo que talvez fale que é ateu mais cheio de fé que existe, né? Porque Ateu cristão. Ateu cristão, porque ou vai numa igreja, seja uma igreja de denominação católica ou evangélica, tem as pessoas que vão lá em algumas religiões que são cristãs, né? Por exemplo, os espíritas. Então, assim, acabam tendo contato com a Bíblia de alguma forma, entendeu? Com o evangelho de alguma forma. Então, vou usar aqui o Padre Jesus Flores, que é o nosso missionário redentorista que já faleceu, mas que todas as vezes que as pessoas falavam dele, ele falava isso abertamente. Por exemplo, ele não aceitava rezar a missa de última hora. Jamais. Jamais o Padre Jesus não fazia isso. Ele sempre falava que ele não subia no altar para brincar com a palavra de Deus, para brincar com o evangelho. E eu acho que é esse tipo de fonte que a gente tem que beber, sabe? Dos nossos catequistas, dos nossos religiosos, pessoas que levem a sério. Ah, isso significa que a pessoa vai ser chata e falar, nossa, cheia de normativa? Não é bem isso. Mas é uma pessoa que respeita e que estuda a Bíblia, estuda o contexto, né? Leva a sério mesmo. Exato. E é importante lembrar isso porque nós mencionamos aqui a variedade de pessoas, de instrumentos, ferramentas que nós temos hoje para conhecer a Palavra de Deus, para conhecer melhor a nossa fé, inclusive padres, missionários católicos que também nos ajudam nessa caminhada. E aqui eu pergunto agora para o Vinícius, né? Refletindo um pouquinho sobre a nossa responsabilidade enquanto pessoas que levam a Palavra de Deus a outras pessoas. Nós não estamos apenas cultivando uma convicção pessoal, mas estamos transmitindo a própria fé. E Vinícius, para você que é professor de teologia, ter que falar da fé, falar da Sagrada Escritura para um jovem hoje, te desperta uma responsabilidade? Sem dúvida, é uma missão, né? É uma vocação, uma missão. E eu penso que o Espírito Santo nos capacita para isso, né? Então a gente tem que estar sempre aberto, porque o que vale para o catequista vale também para o jovem que está assistindo a gente agora. Talvez você seja o canal do Espírito Santo para formar ou evangelizar uma outra pessoa.
Talvez o seu colega de faculdade não vai ter oportunidade de ir a uma igreja e ouvir uma homilia ou ouvir uma catequese. Talvez você, com a tua linguagem, seja a pessoa certa, a pessoa no lugar certo, na hora certa, para dar a palavra certa. Então, se abra a ação do Espírito para você entender que Deus, às vezes, usa de qualquer pessoa, qualquer um, independente de caminhada, de capacitação, porque quando Deus usa, Ele usa. E, às vezes, uma palavra que você vai falar vai destravar um coração, né? Às vezes, você vai numa aula, o professor fala a aula inteira e não muda de vida. E, às vezes, você falando, traduzindo, né? Igual é uma tradução mesmo, para quem está convivendo contigo, você vai tocar aquela pessoa o coração. Então, assim, se abra a ação do Espírito, porque é uma missão que Deus dá para nós, lógico, estamos à frente, formadores, mas para você também, que está sendo formado e também sendo usado para ajudar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus. E essa missão, ela pode ser feita de uma forma também muito espontânea e até informal. Eu acho que isso no nosso contexto jovem, não é, Blender? É muito importante, porque talvez o jovem ele não tenha ali um primeiro contato com a pessoa que vai chegar de fato com a Bíblia, vai dar uma aula e vai explicar, mas ele tem o contato com um amigo que está ali às vezes para aconselhar no momento difícil à luz da palavra de Deus. E essa é uma questão muito importante também, porque, por exemplo, em contexto de rede social, né? Tá todo mundo ali envolvido com rede social, envolvido com debate de rede social. Eu tenho um testemunho sobre isso, inclusive. Não é muito legal, não, viu? Eu fiz um comentário uma vez de uma foto de uma mulher. É uma página de conteúdo religioso, gospel, espiritual e tal. A mulher tava dançando, super alegre. Aí eu comentei assim, ó. Deus reside no coração alegre e feliz. Meu comentário foi esse, gente. Vocês veem maldade nisso? Não. O tanto de hate que eu recebi de pessoas que se falam cristãs, dizendo assim, esse comentário seu vai levar você pro inferno. Porque você tá... Tipo assim, gente, coisas pesadas. Tipo, o diabo tá usando sua voz pra falar isso. Eu falei, gente, olha que loucura. Os fiscais da Bíblia, né? Fiscal do Evangelho. Exato, é isso, Paulo, fiscal da... Quero até compartilhar isso aqui. Quero compartilhar esse testemunho na rede social pra esse povo ver o que eu tava falando lá. Gente, melhorem. Eu fiquei chocado, Paulo, sério. Aí ele vai ter que dizer assim, como, Poli? Melhorem. Olha, Diácono, só pra... Já estamos caminhando pro final, mas só queria deixar aqui a minha passagem bíblica favorita, que eu até peguei, ó. É João 4,42, que é o evangelho em que Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Gente, apenas leiam, porque eu amo essa passagem, porque ela é coisa de maluco. É assim, a conversa que Jesus tem com a samaritana é muito louca, sabe? Ele chega falando assim, que tem água, aí de repente ele já pergunta do marido, e ele já sabe do marido, ele ainda é irônico com ela, fala assim, tens razão, não tem marido. Gente, é maravilhosa, eu amo essa parte do evangelho, é uma das, eu me divirto e ao mesmo tempo eu me sinto muito tocada, porque assim, é o quanto Deus conhece cada um de seus filhos, sabe? É muito bonito Jesus mesmo. tinha senso de humor, tá? Jesus tinha muito senso de humor. E você, jovem romeiro que tá em casa, deixa pra gente também depois na rede social lá qual que é a sua passagem bíblica favorita que nós queremos conhecer também. Estamos chegando ao final deste programa. Quero agradecer aqui de modo muito especial ao Vinícius, que hoje esteve conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? A sua missão como professor, como teólogo. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Coloque ele no grupo dos jovens romeiros. Pode voltar, viu, Vinícius? Eu que agradeço. Ainda mais agora sabendo que aqui a gente rejuvenesce. Isso. Demais, viu? Olha, mais 3 programas você vai ver, tanto que você tá jovenzinho. Obrigado também aos meus amigos aqui de bancada, viu? Muito obrigado, Poli. Muito obrigada, Diácono. Obrigada a você que tá em casa e nos acompanhou. Obrigado também, viu, Blender? Ótimo sábado pra você. Eu que agradeço. Bom final de semana pra vocês. Todos passam rápido demais, mas nos vemos no próximo sábado, viu? É isso aí, jovem romeiro. Confie na palavra de Deus. Ela é a grande carta de amor do Pai Eterno para cada um de nós. É palavra de Deus, em palavra humana, que renova a nossa vida e transforma a nossa história. Um ótimo sábado pra você e até semana que vem.